É sempre interessante observar quando adultos falam com jovens ou crianças, e uma das coisas que eles sempre dizem é: para ter sucesso tens de trabalhar muito. E há razões para dizer estas coisas. A primeira é, para quem tem filhos, é sempre útil ter miúdos ajudar lá em casa, não é? Levantar a mesa, arrumar o quarto, pasme-se, simplesmente apagar a luz quando saem do quarto, já ajuda. Mas também há razões éticas, de moral, não é? É bom dizer às pessoas: se fizeres um esforço vais ser recompensado, e isto faz sentido quando pessoas estão a aprender, e por isso para os jovens é importante, porque o processo de aprendizagem leva trabalho e é preciso incentivar este tipo de comportamento. E depois, finalmente, os adultos na sala que têm telemóveis e redes sociais estão habituados a ver histórias nas redes sociais de pessoas de sucesso que aparentemente acordam às 5 de manhã, correm 40 km, trabalham até à meia-noite e só precisam de 3 horas por noite para tornar-se milionários. Porque a realidade é melhor dizer que eu trabalhei muito do que dizer que tive uma sorte de caraças. Porque traz esta moralidade. Infelizmente, a realidade é ligeiramente diferente. É fascinante ver a quantidade de pessoas que trabalham muito e não sentem que estão a ter sucesso. Pessoas que estão cansadas, a correr o dia todo, que não se lembram da última vez em que descansaram, que não têm tempo para os filhos, não têm tempo para ler, não têm tempo para ouvir poesia, não têm tempo para nada e, no entanto, não têm dinheiro suficiente para ter uma vida digna. Nós temos problemas na sociedade que não são novas. E, de facto, as estatísticas comprovam que isto é a nossa realidade. Entre 1970 e 2015, a taxa de melhoria de produtividade dos trabalhadores na Europa, Estados Unidos e no Japão tem estado em declínio permanente. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nos anos 70 nós conseguimos todos os anos produzir mais 7% todos os anos com as mesmas pessoas e hoje, com sorte, produzimos mais 1%. Ou seja, hoje, para melhorarmos a nossa vida com o euro, é preciso 6 vezes mais esforço do que nos anos 70. As empresas têm visto o retorno sobre os seus ativos, ou seja, o lucro que eles geram com o que é que eles têm, a declinar de 4% em média em 1970 para 0,9% hoje. Ou seja, as empresas precisam de 4 vezes mais esforço para gerar a mesma riqueza. E este esforço está a doer, e este esforço está a gerar uma frustração, e esta frustração está imensamente visível na nossa sociedade. Muitos de nós dizemos: mas estou só a fazer a minha parte, estou a trabalhar, a culpa tem de ser do governo. Aqueles corruptos, que obviamente não sabem o que andam a fazer, porque eu já fiz a minha parte, onde é que está a recompensa? Outros acusam aqueles que vêm de fora, os imigrantes, que claramente são eles os culpados, porque eu já fiz a minha parte. Para outros são os ricos, que obviamente andam a roubar tudo, porque eu já fiz a minha parte, e para outros são os pobres, que andam a mamar tudo, porque obviamente eu já fiz a minha parte. A realidade é muito mais complexa. A realidade é que hoje andamos muitos a sofrer. E não é só os poucos qualificados, é toda a gente. Mesmo as pessoas que trabalham em empresas, que têm mesas de ping-pong e salas para dormir e banana ao pequeno almoço. Deve haver alguns aqui. Estão a ter problemas no chamado work-life balance. Nós falávamos em equilíbrio vida profissional, vida pessoal há 10 anos atrás. Hoje falamos em saúde mental porque já desistimos. Leia lá um pouco de poesia e depois voltas para a vida. E, de facto, isto é a nossa realidade. Mas se o problema não sou eu e o problema não são eles, onde é que está o problema? Eu acho que nós esquecemos que todos nós trabalhamos em ambiente organizacional. Todos nós trabalhamos em organizações. O problema somos nós, todos nós, juntos. Eu não preciso gerir o meu tempo melhor. Nós precisamos trabalhar melhor, juntos. Sabe, na minha profissão nós chamamos uma empresa uma organização, nós chamamos um hospital uma organização, nós chamamos uma escola uma organização. E a forma que nós organizamos é a chave do nosso sucesso. A parte da empresa é fácil. Se eu quisesse ser consultor da empresa, eu dizia coisa muito fácil. Olha, tens de aumentar as vendas e baixar os custos. Gênio. O difícil é como é que vamos nos organizar para isto acontecer e, de facto, o que é que nós começamos a perceber? Que quando a nossa organização não está à altura das nossas ambições, quando o potencial do nosso negócio está assim,
E a realidade da nossa organização está aqui. Há um buraco para preencher e nós lançamos o corpo ao manifesto, dando horas e esforço, ficando até às 3 da manhã para responder aos e-mails, porque se conseguimos fazer isto, daqui a um ano vamos melhorar as coisas. Nós temos um problema organizacional. E é triste ver a narrativa pública muitas vezes, porque nós preferimos culpar pessoas. Aquelas pessoas que nos servem todos os dias, nas escolas, nos hospitais, que nos apagam os fogos e nos salvam na autoestrada, os chamados funcionários públicos. A narrativa triste dizer que eles não trabalham, são preguiçosos, quando na realidade trabalham muito mais do que a maioria de nós e ganham muito menos do que merecem. Nós precisamos falar sobre como transformar a forma de organizar o nosso trabalho. Somos mais inteligentes, somos mais qualificados, temos melhor tecnologia. Mas nós temos que parar de tentar fazer mais do mesmo e começar a simplesmente fazer mais coisas. Temos de nos organizar de forma diferente, para, de uma certa forma, criarmos organizações que têm melhores resultados, carreiras mais interessantes e, de uma certa forma, gerem impacto para a nossa sociedade. Para isso, temos de perceber o que é trabalhar juntos. Antigamente, trabalhávamos juntos porque havia pouca gente que percebia tudo e muita gente que não percebia nada. E, por isso, chamávamos as pessoas para o despacho. E informávamos o que era preciso fazer durante o dia, mas hoje a maioria de nós trabalha com pessoas muito inteligentes e muito qualificadas. E por isso precisamos ter conversas mais interessantes sobre a forma que estamos a organizar o nosso trabalho juntos. Estamos organizados para os desafios que enfrentamos ou estamos organizados para outra coisa? E é interessante que muita gente diz, mas Nadim, tens toda a razão, temos de nos organizar. E depois eu digo, mas o que é que queres dizer com a organização? Eles dizem coisas que cheiram muito mais a outra palavra, controle. Há muita gente que acha que quando eles controlam as coisas são organizadas. Não, é um chefe que, sendo uma perda de controle, não diz, eu sinto uma perda de controle, ele diz, temos de nos organizar. E marca uma reunião de ponto de situação de segunda-feira, em que toda a gente diz ao chefe o que é que eles estão a fazer, e quando eu pergunto às pessoas, isto ajuda? Eles dizem não. Mas depois dizem, mas o chefe parece mais calmo. Outro exemplo, quando o governo português quer ajudar as empresas portuguesas a organizarem-se. O ministro diz o seguinte, olha, vocês não sabem organizar férias e por isso vou criar uma lei em que toda a gente tem que marcar férias até 31 de março, está bem? Os recursos humanos em pânico enviam um e-mail para toda a gente a dizer marca a porcaria das férias e os adultos na sala viram-se para o chefe e dizem, olha, nós temos tantos projetos em pipeline, precisamos recrutar 16 pessoas e ainda não começamos as entrevistas, temos tanta coisa para fazer, eu hoje não sei que dias é que vou tirar. E o chefe diz, o quê? É para marcar qualquer coisa, depois mudas se for preciso. E é interessante, não é? E depois pedem ao chefe para aprovar as férias, porque aparentemente ele é especialista em férias e ele sabe que aquela quinta-feira não é boa. Nós não estamos a organizar férias, estamos a tentar controlar que ninguém tira dias a mais, que é ridículo quando a maioria das pessoas trabalham nas férias. E por isso nós temos de repensar a forma de organizar. E como é que temos de organizar? Todos nós temos que começar a perceber que nós participamos na organização e por isso temos uma voz na organização e temos de organizar para quê? Para os desafios que nós enfrentamos. Precisamos ter menos conversas sobre planos e mais conversas sobre como é que nós vamos alinhar a nossa visão a longo prazo para eu poder contribuir. Como é que posso ganhar autonomia para tomar decisões e contribuir para isto e para ter uma carreira mais interessante em que eu tenho controle sobre a minha vida? E como é que colaboramos de forma dramática para conseguirmos melhorar a rentabilidade, porque a colaboração baixa custo e melhora impacto. É interessante quando estudamos a felicidade das pessoas, porque muitos estudos indicam que pessoas são mais felizes quando sentem controle sobre a sua vida. Quando sentem que têm autonomia, quando as coisas correm mal, têm capacidade de dar a volta e quando as coisas correm bem, sentem-se que podem relaxar e ouvir os pássaros. Pessoas querem sentir isso. E uma organização bem estruturada, que dá autonomia às suas pessoas, vai criar pessoas mais felizes. E pessoas felizes
vão ter conversas muito mais interessantes na sociedade e sinto que vão exigir e criar governos muito mais alinhados com os desafios que nós temos pela frente. E isto é o verdadeiro desafio. Ter as conversas certas para construir as organizações certas, para, de uma certa forma, termos a sociedade que nós merecemos.